Muito bem, deixa eu pegar o material aqui para compartilhar com todo mundo. E agora nós temos marcadinho onde a gente parou, né? Aqui a página, ela atualiza aqui para cima, daí eu tenho que descer lá. Nossa, mas a gente andou nesse estudo, hein? Na página... Compartilhar aqui para vocês me ajudarem. Aqui. Deixa eu pôr. Isso aí é Logos atuando, né? Não entendi. Isso aí é Logos atuando. Ah, explica. O teu lado racional. Ah! Boa. Está precisando. Precisando. Então, vamos continuar. Estamos no verso 30. Eu não sei se vocês perceberam que a gente releu, mas eu achei que foi bom, porque até a percepção, assim, ampliou, né, do último, de quando a gente tinha parado lá antes das férias. Então, vamos lá. Agora, e portanto, ó luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores em teu nome, ó luz, glorificando-te. E neste momento, Sofia começa a se lembrar da sua origem luminosa. A luz não está apenas fora, ela reconhece que a luz habita tanto nela quanto nela mesma. E isso marca uma virada no processo de queda. O louvor como forma de reconexão com o divino interior. Que o meu canto de louvor seja do teu agrado, ó luz, com um mistério admirável que guia as portas da luz, as quais aqueles que se arrependerão o pronunciarão e aos quais a luz purificará. Sofia não canta apenas para consolar-se, mas para tocar o coração da luz. Ela compreende que o seu louvor, se verdadeiro e humilde, torna-se um mistério, ou seja, um código espiritual que pode abrir as portas da salvação, não só para ela, mas para os outros também que se arrependem. O mistério é apresentado como uma forma sagrada que ativa a purificação. Agora, portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda a luz te busque e que o poder das estrelas que está em ti perdure. Aqui é um convite universal à celebração da luz, até mesmo a matéria, normalmente associado ao peso e à prisão. É convocada a se alegrar, porque a reconexão com a fonte está acontecendo. As estrelas, que são símbolo das inteligências espirituais e forças celestiais, também participam do louvor. Deixa eu ver até onde vai aqui. Vai longe ainda. A percepção que eu tive aqui nesses primeiros versos, quando ela entra nessa consciência de glorificar e perceber a luz interna e a luz externa, me lembrou do momento da queda, quando ela se iludiu com a luz fora, né? Como se ela estivesse procurando, e ela estava procurando de verdade, o objetivo dela era sincero, mas ela se iludiu com a luz externa. E isso aconteceu porque ela não fez uma conexão com a luz interna. E aí ela acabou sendo enganada, né? Se permitiu ali o movimento do auto-engano pelas características que a gente já conhece, da vaidade, do ego, do orgulho, dos nossos sentimentos aqui mundanos, pela falsa luz, né? E agora, nesse movimento de realmente buscar a luz verdadeira,
ela começa reconhecendo a própria luz interna. Então, é como se a gente também, para fazer esse caminho de se conectar com o divino, com Deus, com o que é elevado, a gente precisa buscar dentro, buscar o que está dentro de nós, porque a natureza divina que está dentro de nós, para a gente conseguir se conectar com fora. E aí isso me lembra também a questão cíclica, né? Que a gente viu lá no início do livro, de que a gente sempre volta para o mesmo ponto no processo evolutivo, porque tudo surge daquele ponto e volta para o mesmo ponto, assim como aconteceu o espírito, né, a evolução de Jesus, ali chamada de Jesus. Então, a gente também faz esse movimento de ir para dentro para conseguir se conectar realmente com o que está fora. Porque se a gente for buscar fora essa conexão, esquece ou ignora ou se ilude e abandona aquilo que está dentro de nós, né? Eu acho isso tão... É difícil de explicar numa teoria, mas se a gente busca sentir como que esse processo se dá, é tão lógico, tão óbvio, porque no momento que você vai buscar qualquer coisa fora, qualquer preenchimento, se você vai se relacionar com alguém para ter a sua carência preenchida, automaticamente você está se abandonando. Porque para que eu viva isso com alguém e não viva comigo primeiro, eu tenho que me abandonar. Então, toda carência, tudo aquilo que a gente busca fora, está também ali no paralelo, manifestando um sentimento de autoabandono, né? Então, ela se abandonou, e foi no abandono de si mesma que aconteceu a queda, porque vieram as ilusões daquilo que supostamente era luz, mas que na verdade não era. E aqui parece um ponto de inflexão da curva, né? Ela chegou num momento que ela entendeu isso. Uhum. Caiu a ficha, né? Ela realmente reconheceu que ela precisava reconhecer a própria luz, sair de qualquer comportamento que fosse de vitimização, de culpabilização de quem quer que fosse, e trazer a responsabilidade para si, tanto do que tinha feito, quanto do que é capaz também. Que não é só se responsabilizar pelo que a gente fez de equívoco, pelas nossas quedas, mas se responsabilizar pelo potencial é extremamente importante, porque se a gente não assume o que pode fazer, o que pode desenvolver por si mesmo, o que pode buscar por si mesmo, a gente fica ali esperando que venha de fora também, né? Até lá no estudo que a gente está fazendo da Nova Acrópole, né, quando a Aline estava explicando sobre isso, me veio muito essa questão da responsabilidade, do quanto é importante e o quanto falta ainda para a gente a responsabilidade sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente atrai, o que a gente desenvolve na vida, as permissões que a gente dá, tanta coisa, né? Eu acho isso aí um processo muito bonito, né? Porque quando você entende esse processo, e demora anos para entender, muitos anos, quando você entende, você vê toda a lógica no... Porque isso acontece com todos, né? Essa questão da integração desse feminino, né? Com os homens, inclusive, né? Uhum, E, mas isso é um processo tão bacana, tão bonito, porque você vê a lógica nas coisas. E quando você começa a observar os fatos que aconteceram, isso é factível, né? Porque você projeta, né? Quando você projeta, parece que a coisa não é contigo. É como aconteceu até agora com Sofia, né? Então acontece essa revolta, ela fica perdida, ela tem a queda, ela cai. E isso acontece no dia a dia na vida da gente. E aí você pensa nos fatos que aconteceram, que nada foi por acaso, né? uhum, E, e tudo foi devido à maneira da gente encarar as coisas, o entendimento que a gente tinha também.
Então, você vai atraindo as provas, né? Você vai atraindo aí, vai passando pelas provas, pela experiência, mas aquilo tem uma lógica. Essas provas, elas não são aleatórias. Não é alguma coisa que acontece, você sai, bate num poste, sei lá, sofreu um acidente. Nada é por acaso, né? Então, tinha um objetivo de te levar até essa luz, né? Mas dá a impressão, assim, que esse ouro, essa conquista, ela é uma conquista lenta. Senão, se é uma conquista muito rápida, ela fica uma falsa, é como se fosse um ouro falso, né? Por isso que é uma trajetória lenta, né? Porque você não consegue enxergar isso. Talvez algumas pessoas consigam enxergar. Ao longo da vida, elas conseguem enxergar de uma maneira mais rápida. Mas umas pessoas mais curtas, assim, tipo eu, elas demoram muitos anos para conseguir enxergar isso, né? Que estava na frente, estava ali o tempo todo, mas você não enxerga, É verdade. né? E daí, quando você tem a oportunidade, por exemplo, desse grupo nosso aqui, e você consegue entender um pouquinho e pensar sobre isso, e pensar nos fatos da vida, você vê que é isso mesmo, né? Que é isso mesmo. Nada é por acaso e tudo tem uma razão e tudo acontece por um motivo. É. E todo o motivo converte para o bem. Todo. Se a gente for analisar em todos os contextos, independente do que acontece, de como as coisas se dão, elas sempre estão convergindo para o nosso melhor, para o nosso crescimento, para a nossa possibilidade, né, de transformação. Esse curso tem sido, assim, esse estudo, né, tem sido tão relevante para mim, assim, me ajudando a, a sair. Eu acho que eu estou meio que acompanhando, assim, o ciclo de Sofia, só que eu fiquei muito tempo nos primeiros ali, né, na queda. Eu percebo que passei por essa experiência de uma forma pequena, acho que a gente vive e revive isso várias vezes, né? Em momentos diferentes, em situações diferentes, mas aquela minha saída ali, aquela situação que aconteceu comigo na casa espírita, que acho que todo mundo aqui conhece, sabe da história, ela me fez assim, me jogou lá no chão. E eu vivi momentos de culpa, 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 depois eu fui para vitimização, né? Porque transferindo a responsabilidade e aquele sentimento assim de injustiça, de estar sendo, né, injustiçada por alguma coisa e não entendendo o contexto ali do aprendizado. Aí depois vem o sentimento da humildade, para você começar a reconhecer a sua parcela, mas também reconhecer aquilo que teve ali como convite mesmo de crescimento e oportunidade divina dentro da situação, para depois começar, assim, eu venho de um tempo para cá, muito graças ao estudo, tentando praticar exatamente essa parte aqui, de ver as coisas com esse olhar, de que tudo acontece por uma razão e essa razão converte para o bem. Se a gente assume a responsabilidade de tudo isso, você pode ter domínio sobre o que vai fazer, sobre o que vai ser, sobre o que vem pela frente, né? Agora, ficar na lamúria, na lamentação, ou se culpando, ou transferindo a culpa para outras pessoas, faz com que a gente fique ali, buscando uma falsa luz, porque de certa forma você está orando, você está pedindo, você está vibrando, mas a vibração mesmo, ela não é de sinceridade, de reconhecimento, de melhora. É de vítima, de alguém venha me socorrer daqui, alguém venha interceder por mim. Eu mesmo preciso interceder por mim para que a intercessão secundariamente depois ela possa acontecer, né? E é o que Sofia vive nesse momento aqui, ela intercede por ela mesma para se abrir para a verdadeira luz. Senão ela não acontece de fato. Continua sendo uma grande ilusão. Muito bacana. Eu já li o 31, não me lembro. Portanto, já, mais para baixo.
Aqui também. 33, eu acho. Pois a luz ouviu as matérias e a ninguém deixará sem as haver purificado. Sofia traz aqui uma afirmação esperançosa. A luz é compassiva e purificadora, alcançando até mesmo os aspectos mais densos e esquecidos do cosmos. Nenhuma parte da criação será abandonada ou esquecida. Isso também é muito importante, né? Essa consciência de que a gente pode estar ou ter vivido ou ver outros seres num suposto atraso, como se tivesse se perdido do caminho. E que não tem conserto, não tem como melhorar, ou como sair disso, ou como evoluir, e não é assim, né? Todos nós, é aquela coisa da destinação. Saímos de um ponto, e claro, passando pelo mesmo processo, a gente saiu do amor, a gente vai passar por todo o processo para voltar ao amor, sem distinção de ninguém. Ninguém será abandonado ou esquecido, nenhuma parte da criação. Que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os aions, e que as matérias e tudo que nelas há o louvem. E mais uma vez ela insiste na reunificação entre espírito e matéria, o reconhecimento de que tudo pode retornar à ordem divina, desde que haja reverência e desejo de reintegração. É uma visão holística e restauradora, incomum em textos religiosos que tendem a desprezar a matéria. Isso aqui também achei, assim, fantástico, essa percepção da matéria estar a serviço do espírito, e não da matéria em sentido de combater o que a gente não precisa, ou que nós precisamos, né, sublimar completamente, no sentido de que o que tem valor mesmo e o que importa é o espiritual. A matéria não tem o seu valor. Assim como o ego. Isso eu aprendi na psicologia transpessoal e eu acho uma perspectiva fantástica, porque a gente vê, até a gente entende que Blavatsky fala, né, de matar o ego é uma forma simbólica, obviamente, ela não está dizendo que a gente tem que ficar, que o ego tem que morrer definitivamente. Só que em algumas vertentes a gente vê isso, de que a gente só vai ser evoluído quando não tiver mais ego, como se o ego fosse o vilão. O ego fosse o grande prejuízo da nossa existência, fosse ter o ego. E não é assim que funciona, porque se o ego está sendo conduzido pela consciência, ele vai estar a serviço do nosso próprio bem. A gente consegue utilizar, assim como um carro, para se locomover, para fazer coisas essenciais. A gente pegou um carro, foi daqui de Mutum para Lucas, para fazer um curso, para participar de um momento de reflexão, de consciência, utilizou uma ferramenta material em prol de um desenvolvimento cognitivo, intelectual, que seja, né, espiritual, mas a matéria a serviço daquilo que pode realmente nos nutrir. E não é aprender a ficar sem, não é, né, a extrema simplicidade de que nada disso, que nós temos que viver sem nada, a ideia excessiva do minimalismo, nós temos que voltar a viver, né, só com os nossos poucos recursos e com o que a natureza oferece. Não é esse sentido também, isso é muito extremo. É a gente entender que tudo que nós vivemos, desde o nosso corpo, a condição que nós temos, o dinheiro, o lugar onde a gente mora, as pessoas com quem a gente se relaciona, tudo no mundo material é uma ferramenta. E se conduzida com amor, tá tudo certo. A questão é quando a gente vai buscar nela a luz. E aí a gente inverte, né? Ama as coisas e usa as pessoas. Eu sempre penso no ego, né, nessa parte material, como se fosse um porta-enxerto, a parte de baixo de uma árvore frutífera. Então, essa parte da raiz, da terra, da matéria, que está ligada à terra, né, ele é extremamente importante, porque você cortou, você quebrou esse vaso ego, você quebra a experiência. Então, ele está na experiência, ele tem que estar na experiência. E ela fala aqui em reunificação e fala em reintegração. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou, Dani.
tem que haver uma integração entre alma, espírito, Sofia e matéria, Uhum. para que haja um crescimento. Senão não existiria lógica Enfim, parece que essa é a lógica divina, né? Não teria sentido nada do que a gente vive. Trazer essa alma para a experiência da... Então, você pensando nesse sentido, você vê assim, então, mas então, cadê o bem e o mal? Bom, talvez não tenha bem e mal, né? Talvez tenha a experiência, Uhum. e a experiência é para o bem, né? Então, mesmo que você esteja passando por uma experiência ruim, ela é para o bem, porque ela tá numa etapa aqui que Sofia passou, ela está numa daquelas etapas. E se você for pensar na tua experiência e comparar com o conteúdo desse material, você vai identificar em qual etapa que está, Uhum. né? Se eu pensar lá no começo, umas épocas que eu tive dificuldade na minha vida, lá, uma época de separação, uns conflitos, coisa assim, é o caos vivido por ela, né? Uhum. Ou é muito parecido com a cruz de Cristo, né? Enfim, você tá naquela confusão, naquele caos, naquele caldo, que é só lodo, que é a lama, que você não sabe como que vai sair daquele negócio ali. Então, isso é passar pela experiência. Daí você vai dar um giro, como você falou, melhora um pouquinho, dali a pouco você está outra vez nisso, sai, né? Mas eu acho que daí nessas voltas você vai reintegrando, né, como ela fala aqui, você vai reintegrando e reunificando. Então, o que você é vai passando para a matéria. Você vai expressando através da matéria aquilo que tua alma é e que sempre foi, né? E aí vai haver um crescimento nessa existência, vamos dizer assim, né? Porque ela está com a dimensão, ela tá com uma experiência nova aqui que ela está passando, né? Uma nova vida, uma nova experiência, com atores diferentes, talvez, né? Talvez de uma outra encarnação, ela está numa outra experiência. Então, se a gente pensar dessa maneira, cadê o mal? Uhum. Não tem mal, só tem a experiência. Sim, perfeito. Até porque o mal nada mais é do que a ignorância do bem, não é nem a ausência do bem. É o bem ainda não estar latente, mas dentro de toda a experiência que a gente vê como mal, se a gente extrair direitinho, você encontra o bem ali. Nem que seja no que ele promove, no que ele lapida da gente. Não quer dizer que não seja desagradável, mas não é por isso que não tem o bem ali atuando, né? Até por isso da permissão divina. Por que que as coisas acontecem através da permissão divina? Para esse crescimento, para esse desenvolvimento nosso. O que seria de nós se não tivesse isso? Se não tivesse as experiências dolorosas, né? Pois Deus lhe salvará a alma de todas as matérias, e uma cidade será preparada na luz, e todas as almas que se salvem habitarão nessa cidade e a herdarão. Aqui temos uma imagem escatológica e simbólica. A cidade da luz, morada das almas salvas. Conceito muito próximo do reino dos céus. Trata-se de um espaço de pureza e de retorno, uma nova realidade vibracional na qual a alma redimida habita quando se liberta do caos da matéria impura. E profundo isso aqui também. A gente continuar vai trazer mais. A alma daqueles que receberão os mistérios habitará nessa região, e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome morarão nela. Só habitarão essas regiões aqueles que receberem os mistérios, ou seja, aqueles que passaram por processos internos profundos de despertar, purificação e iniciação. Receber os mistérios não é apenas conhecer informações ocultas, mas viver transformações espirituais reais, o que os torna dignos de viver em comunhão com a luz. Então, aqueles que passam pelos desafios, passam pelas forjas da vida, pelas lapidações,
através das experiências, vão conseguindo naturalmente habitar esse lugar. É como um acesso. A gente vai aprendendo a acessar, e não é como o Marcos falou antes também, não é um salto. É um processo, é uma construção que vem acontecendo através das próprias experiências, e mais ainda, do que eu absorvo e desenvolvo através das experiências. Porque às vezes eu posso ficar numa experiência ali, batendo a cabeça, uma encarnação inteira, 2, 10, naquele mesmo ciclo de repetição, e não aprendo e não desenvolvo, né? É muito do quanto eu absorvo, e quantas vezes dentro da própria encarnação a gente vive repetindo as mesmas coisas. A vida está ali convidando, e eu estou me vitimizando, estou transferindo para frente, estou falando que a culpa é do outro, e assim eu vou. E não alcanço, então, né? Não vou evoluindo dentro dessa absorção ali das experiências. E o encerramento, então, do primeiro arrependimento. Sucedeu, então, que quando Jesus havia dito essas palavras aos seus discípulos, que também lhes disse, essa é a canção de louvor que Bispo Sofia expressou no seu primeiro arrependimento, arrependendo-se do seu pecado, recitando tudo aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui é uma repetição, né, eu não sei qual evangelho que tem essa citação, mas Jesus fala isso, né, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. No sentido de que escutar é uma capacidade orgânica, né, e vem dos nossos ouvidos. Mas ouvir é diferente, é um processo muito mais profundo. Ouvir é com a consciência, com a alma, com o despertar. Então, ouvidos de ouvir é nesse sentido. Jesus encerra confirmando que essa canção é o primeiro arrependimento completo de Sofia, onde ela reconhece a falha, não sei se é a mesma coisa, seu sofrimento e reorienta a sua devoção à luz. Ele convida os discípulos e a nós, leitores, a escutar com ouvidos do Espírito, ou seja, com atenção profunda e aberta à sabedoria sagrada escondida no texto. Como ele é todo simbólico, né? Aqui tem uma síntese do primeiro arrependimento. Ó. Bispo Sofia, ao perceber que havia sido enganada por uma falsa luz e mergulhado no caos, clama profundamente a luz verdadeira. Ela reconhece que a sua queda aconteceu porque, com fé sincera, acreditou que a luz que viu era divina, mas tratava-se de uma ilusão provocada pelo poder do obstinado. Desorientada, afastou-se das suas regiões, da região celestial e foi aprisionada pelas forças do caos, que roubaram a sua luz e a deixaram vulnerável, humilhada, sozinha. Ela busca socorro na luz das alturas, mas encontra zombarias e desprezo por parte dos regentes dos aions, que se regozijam com a sua queda. As emanações do obstinado, encorajadas por essa rejeição, intensificam a opressão sobre ela. Então, é com os sentimentos, né? Eles acabam ali se intensificando e a gente também potencializando através do nosso próprio pensamento. Sofia, profundamente arrependida, declara sua inocência, afirmando que a sua queda não foi por rebeldia, mas por amor à luz. Ela clama por compaixão e justiça, pedindo que a luz olhe para a sua dor, pois não abandone e salve das trevas que a sufocam. Reconhece que a sua fé na luz permaneceu, mesmo em meio à escuridão. Ela lamenta a ausência do seu par, seu complemento divino, que não veio ajudá-la, e denuncia a falsidade das forças que a enganaram. Deseja que as trevas e a ilusão que aprenderam retornem contra aqueles que a criaram, e pede que esses poderes injustos sejam impedidos de retomar as suas regiões de origem ou continuar aprisionando outras almas. Que o livre-arbítrio deles ali desse uma trégua. Sofia, então, faz uma virada espiritual em meio à dor. Começa a cantar louvores à luz, reconhecendo sua presença dentro e fora dela.
E seu canto é um mistério, uma chave de acesso espiritual para quem se arrepende verdadeiramente. Ela convoca todas as matérias e luzes do universo a louvarem o Senhor dos Aions, pois a misericórdia da luz é tão grande que não deixará nenhuma alma sem purificação. Ou seja, que ela incluiu, né, todo mundo. E por fim, ela profetiza que todas as almas salvas habitarão uma cidade luminosa, um reino espiritual, preparado para os que recebem os mistérios da luz. Essa morada eterna será o destino daqueles que, como ela, passam pelo arrependimento verdadeiro e retornam à sua origem divina. Essa fase aqui de Sofista, que foi a síntese de de todos os salmos ali, não é salmos, esqueci os versículos ali que a gente leu dela, né? Me lembra aquele momento que Jesus fala, né, que quando ele está na crucificação, que Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. É uma fala que mostra tanta empatia e reconhecimento de nós, enquanto irmãos de jornada, de caminhada, né, a ponto de reconhecer e compreender e respeitar o estágio evolutivo de cada um e pedir perdão, né, por eles até antecipadamente. Então, Sofia, nesse momento aqui, ela também tem já a sua abertura de compaixão e de misericórdia, não só por ela, mas pelos outros seres também, que de alguma forma eles estão perdidos, eles estão afastados da luz também, e que, como filhos dessa mesma luz, eles também merecem reviver essa conexão, né? Então, é um exemplo muito grande de empatia, de solidariedade, de igualdade, respeitando a condição evolutiva de cada um. Essa história de Sofia me lembra a história de Jó, né? Só fazendo um paralelo. Jó era sei lá, 600 anos antes de Cristo, Antigo Testamento ainda. Uhum. E a história de Jó é um cara muito rico, muito bem posicionado na sociedade da época e muito religioso, a família é muito religiosa, e eles cumpriam lá todos os preceitos religiosos da época, mas lá pelas tantas o demônio vem e faz essa tentação a Cristo, né? Esse desafio. Olha, Jó não é lá grande coisa. Se eu tentar ele, Jó vai cair Jó vai blasfemar contra você, contra o Senhor, né? Enfim, fazem o acordo lá na época o Deus Javé libera o demônio para fazer as tentações a Jó. E Jó perde tudo, né? Perde a família, só não morrem os filhos, morre o gado, roubam o gado, perde as terras, perde tudo. E Jó, na verdade, o que ele clamava, né? Ele queria entender. Não é que ele se revoltou na época, mas ele queria entender qual que era o sentido dessa experiência dele, que ele estava passando. Porque ele era um cara muito bom, né? Enfim, ele ajudava todo mundo, então ele não entendia o porquê, e ele clamava por justiça. Que o Rino resumiu agora que Sofia também clamava por justiça, ela também não entendia o porquê da queda, né? Até que ocorreu esse primeiro arrependimento. E daí conta, enfim, na história de Jó, que vem uns consoladores, vem 3 consoladores, e fazem toda aquela discussão com Jó, né? Tem algum consolador que pede, que dá razão a Jó, que ele tem que se revoltar mesmo, porque não tem lógica, porque puta sacanagem, né? Do Javé jogar você lá nos braços do diabo lá e tomar tudo que você tem. Resumo da história, né? Lá pelas tantas, depois de toda essa conversa com consoladores, o próprio Javé vem conversar com Jó, né? E mostra todo o reino dos céus, mostra tudo que havia acima e abaixo, né? Então mostra o mundo lá dos quitônicos, né? Enfim, mostra o mundo das sombras, mostra o mundo da luz.
E Jó compreende isso, né? Então, ele adquiriu um outro grau de consciência, ele compreende, depois o Javé restitui tudo que ele havia perdido, e ele vive mais não sei quantos anos, lá mais 600 anos, né? Enfim, a história é assim. Mas é muito parecida com essa queda de Sofia, né? Ela tem tudo, ela tem uma consciência, né? Ela cai, e daí ela questiona o porquê da queda, que não há justiça nessa queda, né? E depois, finalmente, ela entende que há justiça nisso, né? Que essa é a oportunidade dela passar pela experiência. É bem interessante. Uhum. Eu acho muito bacana fazer essas associações com essas histórias, porque a gente consegue também concretizar mais na nossa própria vida, né? E ver os momentos, igual você falou antes, os momentos que a nossa Sofia está passando, qual fase agora eu estou vivendo, dentro das pequenas experiências e dentro da experiência que é uma existência como um todo também, né? Vamos então agora ver o que Maria disse. Maria cita então o Salmo 68 como profecia. Salve-me, ó Deus, pois as águas chegam até minha alma. Interpretação: as águas, elas simbolizam emoções avassaladoras, caos, confusão espiritual. A alma está afogada no sofrimento. É o clamor por resgate quando a consciência sente que vai se perder. Afundo-me ou estou já submersa no lodo do abismo e impotente. Desci às profundidades do mar. Uma tempestade me submergiu. O lodo do abismo é o estado denso da matéria e da ilusão. Sofia se sente impotente, perdida nas camadas mais baixas do ser, desconectada da luz. O mar representa a vastidão do inconsciente e ela foi tragada por ele. Permaneci no choro. A minha garganta emudeceu e os meus olhos entristeceram, esperando pacientemente por Deus. Esse verso mostra a persistência da fé, mesmo na dor. O choro representa o arrependimento sincero, a garganta emudece pela exaustão da alma, os olhos se entristecem por ver apenas escuridão, e ainda assim ela espera pacientemente por Deus. Sinal de que a espera não foi destruída. Aqueles que me odeiam sem motivo são muito mais que os cabelos da minha cabeça. Fortes são os meus inimigos, que violentam-me e perseguem. Exigem-me aquilo que deles não tomei. Aqui aparece o ataque das forças contrárias à alma que busca a luz. Sofia odiada sem motivo. Acho que nesse caso aqui é como se fosse a Sofia de Maria, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Isso representa a resistência que a alma enfrenta quando tenta se libertar das correntes do mundo inferior, os inimigos, as forças, os arcontes e os obstinados. E exige o que ela não tomou, querem dominá-la por ousar buscar algo superior. Deus, tu conheces a minha insensatez, e as minhas faltas não se te ocultam. Há aqui um reconhecimento da própria limitação. E Sofia admite que cometeu um erro, mas sem malícia, apenas por ignorância espiritual. É o reconhecimento da vulnerabilidade humana diante dos mistérios do divino. Que os que te esperam, ó Senhor, tenham dos poderes, não se vergonhem por minha causa, que aqueles que te procuram não sofram vergonha por minha causa, ó Senhor, Deus de Israel, Deus dos poderes. Um pedido para que sua queda não sirva de escândalo ou confusão para outras almas em busca da luz. Ela pede que sua dor não desencaminhe outros buscadores. Pois por tua causa suportei a vergonha cobriu o meu rosto. Ela se envergonha da sua falha, mas reconhece que caiu por desejar a luz, por amor à divindade. Vergonha é o resultado da ilusão rompida e o ego ferido. Converti-me numa estranha para minha família, uma estranha para os meus filhos da minha mãe.
A queda afastou Sofia da sua origem divina, das suas emanações celestes. Ela tornou-se uma estranha para suas próprias famílias espiritual, desconectada da fonte e isolada pela queda. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias daqueles que te vilipendiam caíram sobre mim. Sofia declara que sua motivação foi pura. O zelo, o amor ardente pela luz a moveu, mas ela sofreu consequências por desejar algo elevado demais sem a devida preparação. As forças contrárias e a luz a feriram por tentar se elevar. Maria, ao citar o Salmo, nos mostra que Sofia representa a alma que busca a luz com sinceridade, mas que ao tentar acessar dimensões superiores sem estar pronta, é lançada ao caos e de lá inicia o seu caminho de purificação e retorno. Seu sofrimento é real, mas também é necessário para que surja arrependimento, que reconecta a alma e sua origem divina. Dei forma à minha alma, à pressa, e foi-me devolvida para minha reprovação. Ela revela aqui a impetuosidade do seu desejo. Ela tentou moldar e acelerar o desenvolvimento da sua alma por conta própria, sem estar pronta, sem apoio do seu par ou da orientação divina. Esse apressamento resultou em queda e vergonha. Foi um erro por ingenuidade, e agora ela colhe a consequência de agir antes do tempo. Apliquei-me cilícios e converti-me em provérbio para eles. Cilício é o símbolo de penitência, dor voluntária. Em tradições antigas, se usava cilício como uma espécie de veste áspera, como uma forma de castigo espiritual. Ela tenta se purificar, mas mesmo assim se torna motivo de zombaria. Um exemplo negativo, um provérbio, uma advertência usada pelos outros, os regentes, para ridicularizar quem ousa buscar a luz além dos seus limites. Os que estão sentados às portas conversam comigo, e os que bebem vinho cantaram perto de mim. A porta são os limiares dos aions, as barreiras entre as dimensões espirituais. Aqueles que guardam essas portas zombam de Sofia, e que bebem vinho são símbolos do prazer, da ilusão ou embriaguez espiritual. Eles celebram a sua queda, cantando como se fosse uma peça ou espetáculo. Ela se sente exposta, ridicularizada e sem proteção. Porém eu orei com a minha alma a ti, ó Senhor. O tempo da tua benevolência chegou, ó Deus, na plenitude da tua graça. Presta ouvidos verdadeiramente à minha salvação. Apesar da humilhação e do sofrimento, Sofia continua a orar. Essa oração vem da alma, sincera, profunda, rendida. Ela reconhece que chegou o tempo da graça, ou seja, o momento em que sua súplica pode finalmente ser ouvida. É um clamor confiante de que o resgate é o possível. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, pode abrir o microfone, tá? Retira-me deste lodo, que nele não me afunde. Permita que seja salva daqueles que me odeiam e das profundidades das águas. Aqui o lodo simboliza a densidade da matéria, da ilusão, da ignorância. Ela teme afundar totalmente e perder-se. Clama para ser retirada disso e protegida das forças que a odeiam. Os arcontes, o obstinado e as emanações densas, as profundezas das águas são inconsciente espiritual, onde se perde a identidade divina. Que não me afunde num fluxo de águas, que não me trague à profundidade, que o poço não feche a sua boca sobre mim. É um apelo mais angustiado, ela tem medo de ser totalmente tragada, esquecida, como se caísse num abismo sem fim. O poço fechar sua boca é uma imagem de sepultamento espiritual, de ser engolida para sempre pelo caos. E Sofia luta contra esse destino com as suas preces. Escuta-me, ó Senhor, pela tua grande misericórdia, conforme a abundância da tua compaixão, olha para baixo, para mim. A súplica é por compaixão. Sofia sabe que sua única esperança é o olhar compassivo da luz.
não a punição, mas a misericórdia. Ela pede que a luz olhe para baixo, reconhecendo a sua dor e oferecendo salvação, mesmo estando ela nas regiões mais inferiores. Não vires o teu rosto a esta tua serva, pois estou oprimida. Ela pede que a luz não a abandone, não a ignore. A face de Deus simboliza presença, consciência, amor. Se a luz vir o rosto, ela se perderá. Aqui Sofia reconhece a sua posição humilde como serva e expõe o seu desespero. Escuta-me, pressuroso, presta atenção à minha alma e redime-a. Urgência, Sofia clama por uma resposta imediata. Ela sabe que a salvação precisa chegar antes da sua alma ser destruída pelas forças que a cercam. Redimir é resgatar, libertar, devolver a alma à sua origem luminosa. Salva-me dos meus inimigos, pois tu conheces a minha desgraça, a minha vergonha e a minha desonra. Todos os meus opressores estão ante ti. Ela afirma que Deus conhece toda a sua trajetória, sabe o que ela viveu, foi resultado do engano da inocência. Seus opressores, arcontes obstinados, os regentes estão à vista da luz, e ela apela para a justiça divina, para que essa verdade seja levada em conta. O meu coração sofreu a desgraça e a miséria que esperei por alguém que se preocupasse comigo, porém não chegou. Esperei pelo que havia de confortar-me, porém não encontrei. Sofri e expresso um profundo sentimento de abandono e desamparo. Mesmo entre os seus, ela não encontrou consolo. É uma dor universal. Espera por ajuda e não ser amparada. Isso também reflete a solidão espiritual de quem, ao cair, sente-se esquecida até pelos mais próximos. Por alimento deram-me fel, e para minha sede deram-me vinagre a beber. Aqui temos uma referência à crucificação de Jesus, mas também simbólica. Sofia esperava alimento da luz, verdade, consolo, vida, mas recebeu amargura e engano. Fel e vinagre representam um alimento que fere, uma resposta amarga à sua necessidade genuína. Sirva a sua mesa de armadilha para eles e dê-me chamariz, recompensa e tropeço. Esse verso representa um desejo de justiça. Sofia pede aquilo que o opressor tem como sustento, que se transforma em armadilha, e que a ilusão, o poder e o domínio que exercem retornem contra eles. Que os faça inclinar os seus dorsos a todo momento. A imagem aqui é de humilhação e servidão. Sofia deseja que os que a oprimam sejam curvados pelo peso dos seus próprios atos, que não possam mais se erguer em arrogância espiritual. E derrama a tua luz, derrama a sua indignação sobre eles, assim como a tua ira, e que o teu furor os intimide. Uma súplica intensa por justiça cósmica, já não espera mais que esses seres sejam corrigidos, ela clama para que eles, para que o próprio poder da luz imponha temor e destrua o orgulho dos arcontes e das forças que a derrubam. Que a sua casa... Quer falar, Marcos? Quero. Nossa, eu acho que se o curso inteiro tivesse sido só essa, Estava pensando nisso. já tinha valido. Eu acho muito interessante aqui, né? Apareceu tanta coisa agora nessas, né? Depois que você começou essas observações de Maria aí. Uhum. Eu não sei se essa Maria é Maria de Madalena ou Maria Mãe de Jesus, mas eu acho que é Maria de Madalena, né? Eu acho que é a Madalena. Acho também, não tenho É. certeza. Então ela fala desse mar. Ela usou uma simbologia muito rica aí, né? Mas ela fala desse mar do inconsciente, que é uma coisa tão grande, que tem que ter um preparo, né? Então ela fala que não estava preparada. Eu lembrei do mito do Ícaro lá, né? Eu não lembro o nome do pai do Ícaro, eu acho que era Dédalo. Enfim, que eles fogem daquela ilha, eles fazem aquelas asas de cera,
para fugir da ilha, mas daí o Ícaro desobedece o pai, voa perto do sol e derrete a asa. Quer dizer, ele não estava preparado para aquilo. E a Sofia fala exatamente isso, né? Que ela não estava preparado para encarar esse mar, que esse mar é tão grande, né? Ela era grande, ela, né? Enfim, ela se julgava evoluída, mas ela não estava preparada para entrar nesse mar. E esse mar tragou ela, né? Então isso faz a gente refletir também que tem que haver um preparo muito grande, né? Então ela se fala serva, né? Então, na verdade, assim, nós somos operários, nós somos servos dessa coisa enorme aí que se chama, né, que ela chamou de mar do inconsciente, né? E a gente tem que ter um preparo muito grande para conseguir, talvez, absorver um pouquinho desse todo aí, numa existência, né? Porque se a gente não tiver um preparo, talvez a gente fique psicótico, talvez a gente fique maluco, porque isso aí vai inundar, né? É como se uma coisa tão grande, um mar tragasse uma ilha pequenininha que se acha grande, né? Então, isso leva à consciência de que a nossa função é servir a essa fonte divina que está dentro da gente mesmo, que quer se expressar, mas que tem que ter um preparo nosso para conseguir absorver isso, né? Porque senão a gente não vai conseguir absorver isso. A Uhum. gente não consegue absorver essa consciência. Essa consciência, ela quer vir, né? Se está no inconsciente, essa consciência, ela quer se tornar consciência, tem que ter um preparo desse ego para que essa inconsciência se torne consciência. Ela só vai se tornar consciência quando eu tiver consciente do que é inconsciente, né? Uhum. Então ela vai vir, talvez ela vem como revelações, olha. As coisas vão passando, o tempo vai passando, eu tive um estalo, eu tive um insight. Bom, mas eu não estava vendo isso, era tão simples. Bom, mas você não estava preparado para receber essa informação, ou esse conteúdo aqui, era muita imaturidade, né? Por isso do tempo, né? Por isso que ela fala do tempo, que não é tão rápido, né? Mas, olha, é bem interessante aí. Acho que aí vale a pena em casa depois dar uma olhadinha. Beleza, né? Eu tava, Beleza, tem muita coisa aí nesse. você estava falando, eu lembrei Eu lembrei de um sonho que eu um tive. Eu não sonho que eu tive. sei se você quer falar, Você quer eu já falar? falei Eu já demais. falei Depois eu demais. falo. Depois eu falo. Pode falar. Pode falar. Ixi, tá me vindo tanta coisa à cabeça, gente. Hum. É porque recentemente tem um espírito, que na verdade não é espírito, não. É um ser de outro planeta que canaliza alguém nos Estados Unidos que se chama Bashar. E Uhum. ele tem aparecido muito, eu tenho seguido ele porque ele fala coisas muito interessantes. Ele foi citado num dos programas do Paranormal Experience por um médium muito sério. E ele falou que está achando as coisas que esse Bashar fala muito coerentes. E Uhum. entre as coisas que ele falou, ele disse assim, que a humanidade terrestre é, é uma das experiências do universo de mais profundo, de mais profunda desconexão com o Pai Celestial. E agora me ocorreu, será que nós estamos aqui nessa experiência tão dura porque nós fomos pretensiosos, achando que íamos dar conta da experiência e a gente se perdeu nela e veio parar aqui nesse planeta que tem tanta desconexão da fonte divina, no sentido de inconsciência? Porque quando a gente começa a pensar no nível de dor que a gente vive no nosso planeta e ficar sabendo que nem todas as experiências de evolução de seres no universo são tão duras e desconectas da fonte criadora como nós, e como já foi dito antes na reflexão de hoje, tudo tem uma razão e o porquê, então talvez nós sejamos fruto dessa escolha nossa, pretensiosa
achando que a gente ia dar conta e a gente se perdeu. E a gente está aqui nesse planeta por causa disso. Faz sentido ou não? Para mim, totalmente, principalmente se a gente olha um pouco para a história, né? História espiritual, da própria história espiritual da reencarnação, né? O processo reencarnatório no planeta Terra, é muito provável, dentro da minha visão, que realmente seja isso. Se a gente for ver, né, dentro das características dos capelinos, dos exilados, todo esse contexto de Atlântida, da gente ter o conhecimento, de certa forma, e ter acesso a algumas coisas, e isso ter sido colocado aqui no planeta Terra já há muito tempo, né? A gente fala dos egípcios, por exemplo, e o que nós fizemos de tudo isso, nós, enquanto humanidade? Talvez a gente tenha se perdido em muitas coisas, mesmo tendo acesso, mesmo tendo conhecimento, e por isso estamos vivendo da forma como a gente está. Buscamos... Foram várias quedas, né? Sociedades avançadíssimas e todas caíram até agora. Sim. A gente é a quinta raça. Será que a gente vem desde lá de trás? Muita gente não, mas pode ser que a gente venha, sei lá, né? Essa queda seja isso mesmo, né? Exatamente. A gente vai lá, alcança um nível, quando é para dar a arrancada, a gente cai pelo orgulho, cai pela pretensão do poder, aí volta tudo para trás, sei lá. Eu sinto a probabilidade disso que você falou ser muito grande, né? A gente não pode afirmar nada, mas tudo indica que sim. Que somos, né? Viemos de outras falências aí, estamos aqui buscando a reparação disso, porque quando a gente fala, né, em falência, não quer dizer que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho como conhecimento, eu vou perder. Mas eu comparo assim, uma pessoa que, sei lá, você tem um alto cargo, um procurador da justiça, você vai lá e comete um equívoco, um erro lá, e você perde a sua função, o seu cargo, você perde credibilidade, você perde tudo. E você tem que voltar a trabalhar como um simples funcionário, prestando serviço para outras pessoas, porque a condição te colocou ali por conta das suas escolhas. As ferramentas que ele vai ter, o acesso que ele vai ter vai ser limitado, mas todo o conhecimento, ou tudo que ele já aprimorou durante esse tempo, ele não vai perder. Mas ele vai ter que lidar com menos recursos, com menos possibilidade, com menos acesso, para que talvez ele não venha a cometer os mesmos erros e aprenda dentro daquele lugar onde ele está agora, né? Sinto que talvez... E essa dor é muito maior do que nunca ter tido, né? Quem teve e foi privado, a dor é muito maior. Pois é. Realmente. Alguém quer compartilhar o que achou do comentário da Ana? Ver alguma perspectiva assim? Não? Então todo mundo concorda. Concordo. Quem se abstém? Concordamos, sim. Muito bem, gente. Nós paramos aqui na 25. É como se isso aqui que Maria está agora, né, falando, os versos que ela está trazendo, fossem uma outra versão, uma outra história da Sofia, uma outra história, com outras palavras, um outro movimento, mais simplificado em número de letras, mas ao mesmo tempo muito intenso enquanto experiência. É como se fosse mais um exemplo, um modelo para a gente compreender mais e aprofundar mais aquilo que a gente já estava vendo no mito, né? Como se fosse a confirmação. E aí a gente lembra, eu estava lendo aqui, vendo a associação com a própria experiência de Maria, que a gente tem conhecimento, a história dela, né, enquanto seguidora de Jesus, que por isso que eu até comentei ali no momento, parece ser a Sofia de Maria, a experiência da Maria mesmo vivendo alguma coisa, suas quedas, mas não quer dizer que seja, porque isso aqui é adaptável também para a vida de qualquer um. Mas muito interessante.
É porque é difícil separar o que tem dentro do que tem fora, né? A Uhum. experiência que a alma passa não é muito diferente da experiência que o corpo passa. É. Na verdade, o corpo só expressa, né? O que a Uhum. alma tá vivendo. Muito bem. Muito bom, gente. Algo mais a comentar? Encerramos aqui por hoje, então? Aí na próxima segunda continuamos